Olá pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Mais um vídeo para o nosso canal. Hoje vou me arriscar a fazer pão para vocês. Pedido da Sandra, que eu vou atender com muito carinho. Pão 10 dobradas, vamos dizer assim. É um pão um pouco mais fácil de fazer, porque você não tem que sovar. Você vai fazer a massa e você vai dobrar 10 vezes cada vez que a gente for fazer a massa. Vou explicar certinho no vídeo para vocês. É um pouquinho mais fácil, são os ingredientes bem simples para fazer. Você geralmente tem isso em casa. O que vai ser só difícil de achar no Brasil é o fermento, mas eu vou dizer onde tem normalmente. Se você já é nosso amigo, muito obrigado por assistir mais este vídeo. Não esqueça de deixar seu joinha, seu like, deixe seu comentário. Se você está chegando agora, por favor, curta o nosso canal, curta a nossa página, é muito importante para a gente crescer, compartilhe com todo mundo e bora pro vídeo que vai ser uma delícia. Pão quente, quem não gosta? Solta a vinheta, Cruzebeck! Bora então para a receita, que é um pouco mais fácil do que fazer aqueles pães mais elaborados, de fazer com o fermento natural quando você faz o levain. Esse a gente vai usar aquele fermento biológico, o fermento que você acha normalmente nos mercados. Agora no Brasil está um pouquinho difícil por causa da pandemia, mas eu tenho certeza que você vai achar depois facilmente. Ele é vendido em sachêzinho, geralmente a Dona Benta, aquela dona de casa. Não é a marca, é uma senhora que eu conheço, inclusive a dona, que ela benzia o pessoal lá na minha cidade, inclusive. A dona que é Benta, a Dona Benta. Ela tem esse sachêzinho na casa dela e no mercado, vendendo. E aí você vai pegar esse sachêzinho e vai usar esse fermento. Você vai precisar para essa receita 5 gramas, então é metade desse pacotinho. Balança de precisão é muito difícil de calcular isso. Se você não tem, tira o sachêzinho, divide pela metade, vai dar certinho as gramas, tá ok? Então o primeiro passo, você vai misturar este fermento na sua água, que tem que estar quente, tá ok? Para você poder ativar esse fermento. Com água gelada ele não ativa. Não se esqueça e não se preocupe, que toda a receita está na descrição do vídeo. Então você mistura o fermento na sua água quente, morna para quente, não precisa ser pelando a água. Somente para ativar esse fermento. Prontinho. No seu bol, você vai ter a farinha, você vai colocar o sal e antes de colocar o fermento, você mistura um pouquinho, porque o fermento não gosta de entrar em contato diretamente com o sal. Então você já mistura na sua farinha e agora sim você coloca. Você pode colocar todo o seu líquido. Tá ok? Agora o que você vai fazer? Com a sua colher de pau, com a sua espátula, você vai misturar até ficar bem homogêneo, a ponto de você poder usar as mãos nessa mistura para deixar bem homogêneo. Esse pão 10 voltas, que chama no Brasil. Que nada mais é do que dobrar a massa 10 vezes por 4 vezes. Então, a cada 10 minutos, você vai fazer o mesmo procedimento. Tá ok? Eu vou mostrar para vocês a primeira vez. E aí, depois, você faz isso 4 vezes no total. É muito simples de fazer esse pão. Num tempo total de 2 horas, você já pode assar esse pão. Já vai estar pronto para assar. E tem algumas dicas muito legais para você facilitar de você assar esse pão. Tá ok? Então, pessoal, já está bem misturado a água com a massa, com a farinha. Já virou uma massinha. Então agora você usa as mãos. Uma mão você manipula a massa, uma mão você segura o bol. Assim, se você precisar pegar alguma coisa, uma mão ainda continua livre e limpa. Você somente vai fazer a massa ficar homogênea nesse momento. Então, você somente mistura. Tenta pegar assim de fora para dentro, perdão. Tenta pegar assim de fora para dentro
somente para misturar a massa. Você não vai sovar essa massa agora. Somente para os ingredientes ficarem bem juntos, homogêneos. Tá ok? Você vai ver que ele já está bem homogêneo, não tem mais só aquele sinal de farinha ou água. Chegou nesse ponto, somente cubra e deixe descansar. Por que esse processo de deixar assim descansar? Agora é o processo que o glúten está entrando em contato com a água e com o fermento. Então o fermento está se alimentando desse glúten. Quando você deixa ele descansando, ele vai relaxar. Depois que ele comer o glúten, ele vai relaxar e vai ficar bem fácil para você começar a manusear. Tá ok? Então agora é só cobrir com o guardanapo do jeito que está. Cobre com o guardanapo e conta 10 minutinhos. Passados esses 10 minutinhos, que a massa está descansando, muito cansada da vida, vamos começar a fazer as dobras, ok? Então, você vai puxar a massa de fora para dentro, 10 vezes. Para facilitar, você deixa um potinho com água para você ir molhando as pontas do seu dedo, mas não deixe sua mão encharcada, porque senão você vai colocar mais água na massa. Somente para molhar, para facilitar. Outra dica. A primeira vez vai ser um pouco mais difícil para fazer isso, mas ao decorrer das 4 vezes que você vai fazer, você vai ver que na última vai ser muito fácil, a massa vai ficar mais elástica. Somente as primeiras que ficam um pouquinho mais pegajosa na mão, mais úmida. Por isso que a gente passa a água. Então você molha seus dedos, molha bem a mão e você puxa da parte de baixo, de fora, faz assim para dentro. Molha de novo aqui um pouquinho os dedos. Você vai fazer isso a volta toda por 10 vezes. Então 2, 3, molha novamente um pouquinho a mão. A mão úmida ajuda para você fazer esse processo. 4, 5, 6, molha mais um pouquinho a mão, não deixa ela muito encharcada. 7, 8, 9 e a última 10. Você dobrou 10 vezes, ok? Você deixa a massa certinha e você vai deixar essa massa descansando por mais 10 minutos. Cobre com o pano e deixa ela descansando 10 minutos. Você vai repetir esse processo por 4 vezes. Então, ao todo, você tem que fazer 4 vezes esse processo. 10 dobras, espera 10 minutos, 10 dobras, 10 minutos. Por 4 vezes. Depois disso, eu vou voltar com vocês. Essa é a última. Depois dessa, nós vamos deixar descansando por 1 hora. E depois nós vamos fazer a forma do pão, deixar ele no formato de pão, descansar só mais um pouquinho na forma e assar. Tá ok? Então vamos lá fazer a última dobra. Você pode ver que ele já cresceu de um tamanho razoável. Começou a ter as bolinhas. Essa bolha de ar é a fermentação dele, que já está ocorrendo. Então agora eu vou fazer a última dobra. Igualzinho daquela vez. De fora para dentro. Você vai perceber que ela já está bem elástica, bem diferente da primeira vez que nós fizemos. Ela fica muito mais fácil para manusear. De fora, segura com uma mão, puxa. E 10. Última dobra. Então agora o que nós vamos fazer? Você vira o pão assim, deixa com a parte lisinha para cima.
e agora ele vai ficar descansando por 1 hora. Então você só cobre o seu pão, deixa ele descansando por 1 hora. Daqui 1 hora nós vamos voltar, vamos fazer o formato do pão, fazer aquela bolinha, deixar ele bonito. Eu não tenho uma panela de ferro, quem tem a panela de ferro pode assar na panela de ferro, é até melhor. Eu não tenho, eu tenho uma caçarola de vidro que serve da mesma forma. Então eu vou fazer a forma, deixar ela nela, vou assar os primeiros 20 minutos com ela fechada, vou tirar a tampa e vou continuar assando sem ela, tá ok? Daqui 1 hora eu volto, nós vamos fazer o formato de pão, ele vai descansar por mais um tempinho e aí nós vamos assar. Amigos cozinheiros, passaram-se 1 hora daquele tempo que nós deixamos o pão descansando, que ele está cansado, triste, abatido, até meio jururu. Vamos ver como que está. Vamos fazer o formato do pão e vamos deixar descansando por mais 45 minutos. Tá ok? Então vamos ver como é que está o pão. Vou mostrar aqui para vocês como ele já está crescendo. Então vamos lá, pessoal. Olha o tamanho que já está o pão. Muito grande, hein? Muito grande. Então agora, em uma bancada, você vai passar farinha, colocar farinha nessa bancada, que é para você fazer o molde desse pão. Eu vou assar, como eu disse, na minha caçarola de vidro, então eu vou deixar ele fazendo o formato dele aqui. E eu também vou fazer o teste de assar em uma outra forma, para ver se vai dar certo. Então eu vou cortar esse pão para ele virar como se fosse 2 pães. Com calma você vai tirando para você não quebrar essas bolhas que tem no pão. Tá vendo a fermentação dele? Para você não quebrar, você vem puxando com a mão com calma e deixa o pão cair na sua bancada. Com calma. Não puxe rapidamente para não quebrar. Você tá vendo essa como se fosse uma teia de aranha que começa a fazer? Isso é sinal de que está tendo uma boa fermentação. Quando não faz esse assim, que ele está grudando, tá vendo que parece uma teia de aranha? É sinal que não estava tendo a fermentação. Neste caso aqui, a fermentação está ótima. Então com calma, você vai puxando com as mãos, tira toda a sua massa, com calma, pronto. Parece o geleia do Caça-Fantasma. Então o que nós vamos fazer? Como eu disse, eu vou fazer um teste e eu também vou tentar fazer um pãozinho dele pequeno. Eu sei que aqui na forma vai funcionar, então eu vou fazer um outro de teste. Então como você faz? Olha como que tá, olha a fermentação aqui ocorrendo agora. Olha a bolha aumentando. Isso é fermentação, que o fermento tá comendo o glúten e fazendo a ação dele. Então você joga um pouquinho de farinha. No caso, eu tenho essa espátula. Se você não tem, use aquela espátula que você usa normalmente na cozinha. Eu vou tirar aqui um tanto que eu sei que vai caber naquela forma, porque senão vai ficar muito grande. Eu acho que esse tamanho aqui para aquela forma já dá, porque ele ainda vai descansar. Então você separa, você joga um pouquinho de farinha e vou separar ele aqui. Vou fazer primeiro com esse. Você tem que fazer o formato de um pão redondo. Então você pode fazer de 2 jeitos. Se você não tem essa espátula de confeiteiro, você pode ir puxando as dobras de fora para dentro. Junta todas elas, tá vendo? Faz como se fosse, como a gente fala no Brasil, uma trouxinha. Olha a fermentação. Como está, olha o tamanho dessa bolha. Normal isso. Isso é sinal que é uma ótima fermentação. Você vai puxando, puxando. Gil, por que faz isso? Para deixar essa parte aqui lisa. Com essa parte lisa, ela vai ficar aqui tocando a sua forma. Se você tem a espátula, é um pouquinho mais simples. Você começa a fazer círculos com a espátula e com a ajuda da sua outra mão, você vai fazendo o formato. Então, por exemplo, você tem aqui a sua massa, correto? Você vai estar com ela assim, na sua bancada. Você pega a sua espátula de confeiteiro. Você pega aqui por baixo, que é para desgrudar da sua bancada. E ao mesmo tempo você gira e arrasta
para que a pele do pão comece a ficar lisa. Então você pega e arrasta e puxa, e assim você vai fazendo o movimento de levar essa parte de fora para baixo, para essa pele aqui ficar lisinha, tá ok? Você vai fazendo isso. Depois que vocês fazem o primeiro pão, o segundo, vocês vão ver que é rapidinho fazer isso. Depois que você fez a sua forma, que ele já está bem liso, uma dica, deixa a sua espátula de lado, faça com a mão, puxa e vira 90 graus. Vou tirar a espátula aqui para vocês verem. Você deixa seu pão reto, você vai puxando ele para fazer o atrito aqui na pele. Puxa, puxa, 90 graus, puxa, puxa, 90 graus, puxa, puxa, 90 e pronto. O seu pão está prontinho. Pode ver a fermentação como está ocorrendo. Nós ainda vamos deixar crescer por mais 45 minutos, então ele vai crescer mais um pouquinho ainda no descanso. Parte lisa sempre para baixo. Parte que você acabou de modelar embaixo, virada para cima. Então você tem aqui, eu tenho a minha forma untada com a farinha. Então como que nós vamos fazer? Parte lisa para baixo. Parte que você acabou de modelar embaixo, essa parte para cima. É assim que você vai posicionar o seu pão. E é assim que você vai deixar. Você tampa ele, se você tem a sua panela de ferro, você usa a panela de ferro. Se você tem a caçarola, tampa com a caçarola. Gil, por que você fez o contrário? Porque quando ele crescer, ele vai ter espaço para crescer para cima. Se eu fizer o contrário, eu não consigo deixar o pão crescer por causa da forma. Tá ok? 45 minutos descansando. Vamos tirar essa parte, fazer o desenho em cima e colocar para assar. Pessoal, esqueci de um detalhe muito importante por sinal. Seu forno, neste momento, já pode colocar para pré-aquecer. Coloca ele agora a 250 graus. Quando você for colocar o seu pão para assar, você vai abaixar ele para 220 graus. Tá ok? 250 para pré-aquecer, 220 para cozinhar o pão. Tá ok? Já volto com vocês. Passaram esses 45 minutos, vamos fazer o desenho no nosso pão, colocar para assar. Tá ok? Então não se esqueça, 25 minutos com ele coberto, 20 minutos com ele descoberto assando agora. 5 minutos passaram-se dele cozinhando com a tampa. Vou tirar a tampa porque ele já está lindo. Para ele começar a ganhar cor, vou tirar daquele primeiro que eu estou fazendo o teste. E agora eu vou tirar do outro, do nosso normal. Ele já está crescendo, está lindo. Desculpa passar na frente de vocês. Agora nós vamos deixar ele por mais 20 minutinhos para que ele continue crescendo. Mais um pouquinho ele vai crescer e terminar de assar. Já volto com vocês. Pessoal, com 35 minutos, aquele pequeno que eu fiz já ficou pronto. Então eu já tirei, olha como ele já ficou lindo. Crocante. Já está pronto esse. Ficou como se fosse um pão de forma, só que maior, sem sovar e facinho. Daqui mais 10 minutinhos, mais ou menos, eu vou tirar o outro, que é aquele pão redondo que nós fizemos. Pelo que eu vi aqui, 10 minutinhos no máximo, ele já está pegando cor, já está cozidinho por dentro. Agora eu só vou deixar para ele ficar crocante por fora e eu volto com vocês. 45 minutos, pãozinho está lindo. Vamos tirar ele do forno. Já deu tempo de cocção dele. Olha como este pão ficou lindo, pessoal. Olha que cor. Dica número 3. Vou colocar aqui porque está bem quente. Dica número 3. Não deixa o seu pão na forma. Assim que ele estiver pronto, você desenforma ele e você já coloca ele para descansar em cima de uma tábua. Porque se você deixar ele aqui, ele vai suar. E se ele ficar suando, ele vai ficar com a parte de baixo úmida. Então agora você desenforma ele e põe em cima de uma tábua ou em cima de uma gradinha. Tá ok? Eu vou fazer isso com o meu, vou deixar ele aqui agora
Daqui meia hora eu volto pra gente cortar esse pão junto. Tem que esperar meia horinha, que é para o pão resfriar por dentro, para quando você cortar ficar fofinho, para não ficar aquele miolo úmido. Então daqui meia horinha eu volto. Deixei o pãozinho descansando por 30 minutos, que é para aquele calor que está do lado de dentro resfriar, para quando a gente cortar não ficar aquela massa de dentro, o miolo embolado. Sempre tem que deixar resfriando. Eu sei que é um trauma, que o gostoso é cortar e já comer quentinho, mas para ficar bem o miolo tem que fazer isso. Então vou cortar os meus dois aqui para vocês. Então vou cortar primeiro o maiorzão, crocante a casquinha, macio o pão, cheiroso, muito macio, olha, difícil até de cortar. Olha como ele fica bonito por dentro, fofinho, olha que massa linda. Você tá vendo que ele não tá todo embolado? É porque eu deixei ele descansando antes de cortar, tá vendo? Maciozinho e mesmo assim a casca crocante. Vou cortar agora para vocês o outro, aquele pequenininho que nós fizemos também. Excelente também, macio, igualzinho um pãozinho de forma. Olha que lindo que ficou. Quando tem essas bolhas, pessoal, tá vendo que tem essas bolhas de ar? Sinal que teve uma boa fermentação, cresceu o tanto que tinha que crescer e assou corretamente, tá vendo? Olha essa aqui como tá grande. Fofinho, cheiroso. Espero que vocês façam. Aí no Brasil, possivelmente vai crescer até mais esse pão, pelo fato de ser o tempo no Brasil é mais quente. Aqui na Escócia é um pouquinho mais gelado, mas mesmo assim cresceu bem. Sandra, para você que me pediu essa receita, promessa foi dívida e minha dívida está paga. Espero que você fique muito feliz que eu fiz este vídeo especialmente para você e para todos os meus amigos aqui do canal. Esse foi só o primeiro vídeo de pão que eu fiz para vocês, hein? Vamos ter muito mais. Muito obrigado por esse vídeo, obrigado por hoje. Tchau!